Nascido em Modena no dia 13 de janeiro de 1935, Mauro Forghieri se formou engenheiro mecânico pela Universidade de Bolonha em 59. Enquanto se graduava, chegou a fazer um estágio na Ferrari. Ele se preparava à época para ingressar no setor aeronáutico, mas influenciado pelo seu pai, entrou de vez para trabalhar na montadora de Maranello. Começou como aprendiz, junto a outro jovem engenheiro chamado Giampaolo Dallara. Ambos eram chefiados por Carlo Schicchi, projetista do time naquele momento. Seu primeiro trabalho de destaque se deu na resolução de problemas de estabilidade do modelo 250 GTO. Logo passou a trabalhar com a equipe de Fórmula 1 no 156 Sharknose, carro que daria o título a Phil Hill em 61. Terça-feira, 9 de janeiro de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido de sempre, o pedido de todos os dias, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito. Naquela temporada, no entanto, vários diretores da Ferrari demonstravam forte insatisfação com o comando de Laura, a esposa de Enzo Ferrari, que assumiu temporariamente a direção da fábrica enquanto seu marido se recuperava de uma série de problemas pessoais. Revoltados, eles basicamente iniciaram um motim e entregaram ao comendador um documento no qual pediam que ele escolhesse entre manter sua esposa no comando ou perder todos os diretores e engenheiros. Claro que diante da estúpida chantagem, ele mandou todo mundo embora. Entre eles, o diretor esportivo Rômulo Tavoni e o engenheiro Giotto Bizzarini, além do próprio Schicchi. E aí a escolha de Forghieri para assumir o posto veio num misto de naturalidade e espanto, porque ele era formado há apenas 2 anos, embora já demonstrasse suas qualidades. Mas por não se envolver na revolta, acabou ganhando a confiança total de Enzo, mesmo que a princípio ele tenha relutado em aceitar. Essa confiança se tornou uma gratidão eterna por parte de Forghieri, inclusive no âmbito pessoal. Sua filha, ainda bebê, sofria de problemas cardíacos e o chefão da Ferrari não se fez de rogado em ajudá-lo quando precisaram recorrer a hospitais de fora da Itália. O primeiro projeto com a assinatura do novo projetista foi o 158. Com ele, a Ferrari repetiu o feito de 61 e conquistou seu segundo título de construtores, juntamente com o de pilotos, com John Surtees. O tempo mostrou que aquilo não era sorte de principiante, mas aí veio uma fase de seca para os lados de Maranello. Mauro tinha um gênio bem forte. Ironicamente, ele detestava a autoridade de Schicchi e naquele instante colecionava algumas tretas com seus comandados e o próprio chefão. Dentro da pista, as coisas não iam tão bem, porque Lotus, Brabham, Matra e Tyrrell passaram a ganhar os campeonatos e dominar a Fórmula 1. Ao mesmo tempo, os 330 P3 e P4, embora icônicos e vencedores em outras provas de longa duração, como Daytona, fracassaram em Le Mans no embate histórico contra a Ford entre 66 e 69. Só que a Fórmula 1 e o esporte a motor num todo viveriam uma revolução aerodinâmica. Para bater de frente com o Lotus 49, Forghieri enfiou literalmente um aileron na 312, que estreou no GP da Bélgica de 69. 3 anos depois, Mauro Forghieri projetou um V12 de 180 graus com potência de sobra e baixo centro de gravidade para o 312B e seus sucessores. Eram as tentativas para fazer a Ferrari sair da fila. Parecia acabar em 74, mas Clay Regazzoni ficou só com vice. Àquela altura, Forghieri tinha ido parar na divisão experimental da Ferrari após o fracasso retumbante do carro de 73. Lá acabou desenvolvendo alguns conceitos que se tornariam úteis no futuro. Um deles, o 312T, com a caixa de câmbio colocada em posição transversal em relação ao motor, daí a letra T no nome do projeto. Quase que num passe de mágica, o time que nos últimos 10 anos tinha vencido apenas 11 corridas mudou seu patamar e iniciou sua primeira série gloriosa na categoria. Mágica essa, claro, atendida pela genialidade de Forghieri. Os 4 modelos que se seguiram mudaram para sempre o patamar do engenheiro dentro do esporte a motor. Em 75, 5 vitórias de Niki Lauda, mais uma de Regazzoni e os títulos de pilotos e construtores.
No ano seguinte, Lauda estava disparado na liderança até o acidente em Nürburgring. O piloto acabou com o vice, mas veio outro título de construtores para os italianos. O 312 T2, que havia estreado em 76, foi mantido para 77 e Lauda, no popular, avacalhou geral. 3 vitórias e mais 7 pódios, título com 2 provas de antecedência, somado a mais uma vitória de Carlos Reutemann e o tricampeonato de equipes. Em 78, ninguém foi páreo para Lotus e sua revolução de efeito solo, mas Reutemann colecionou mais 4 corridas, além de mais uma de Gilles Villeneuve. O vice não desanimou a equipe, até porque aquela temporada não foi de todo ruim, menos ainda para Forghieri, que apresentou a Enzo Ferrari o projeto conceitual de uma transmissão inovadora com atuadores hidráulicos e comandos no volante para as trocas de marchas, um para trocas ascendente e outro para trocas descendentes. Sim, é isso mesmo, câmbio semiautomático, que não foi posto em prática porque não havia recursos técnicos para tirá-lo do papel. Veio o ano de 79 e com George Scheckter no lugar do argentino, a Ferrari venceu novamente os 2 campeonatos com direito à dobradinha na tabela de pilotos, cada um deles tendo vencido 3 provas. Mal sabiam que aquele seria o fim do primeiro grande domínio da escuderia na categoria. O 312 T5 para 80 foi símbolo de um dos mais decepcionantes anos para os italianos, um mísero 10º lugar na tabela de construtores. Para 81, o projeto foi abandonado e surgiu o 126 CK, já com motor turbo. O time não fez frente às rivais britânicas e francesas, mas Mauro ganhou uma aposta contra Ken Tyrrell e Colin Chapman, que duvidaram da capacidade da Ferrari fazer um carro turbo comprimido que andasse bem em circuitos mais lentos. Ambos apostaram um jantar perdido, depois que Villeneuve venceu de forma magistral tanto em Mônaco quanto em Jarama, na Espanha. O jantar foi recusado por Forghieri, que disse se sentir honrado por ser credor de figuras tão ilustres da categoria. O problema é que o 5º lugar nos construtores fez a culpa recair sobre os ombros de Mauro, que começou a perder influência no time. E aí chegou Harvey Postlethwaite, que passou a comandar a engenharia e liderou o projeto do 126 C2 para a temporada de 82. Forghieri foi escanteado para o departamento de protótipos, no qual projetou o 408 4RM, desenvolvido ao longo dos anos 80 e dotado de um sistema de tração integral criado por Mauro inicialmente para a Fórmula 1, mas nunca usado na categoria máxima dos monopostos. O projeto acabou se tornando o ponto inicial do sistema da Ferrari FF, pois o SUV da Ferrari tem um dedo de Forghieri. O engenheiro, porém, não viu a 408 4RM pronta dentro de Maranello. A equipe vivia grandes problemas administrativos, em pé de guerra com as intromissões da Fiat e com Enzo Ferrari com sua saúde piorando. Foi quando Mauro aceitou uma proposta do presidente da Chrysler, Lee Iacocca, para dirigir o departamento esportivo da Lamborghini, embrião da atual Squadra Corse, e desenvolveu o motor V12 de Fórmula 1, que estreou nos carros da Lola LaRousse na temporada de 89. O motor também foi usado no Lotus 101 em 90 e no McLaren MP4/8B, que foi testado por Ayrton Senna em 93, antes do brasileiro ir para a Williams. E aí decidiu-se que a fábrica ingressaria com equipe própria em 91, só que aquela temporada foi um fiasco completo. Poucos dias antes da apresentação do carro e do motor, o parceiro financeiro Fernando Gonzalez Luna foi alvo de um mandado internacional da Interpol, o que fragilizou consideravelmente a situação financeira da equipe. A Chrysler não cobriu o rombo e o ano foi de vergonhoso para pior. Uma associação foi feita com a participação da Confindustria, a associação patronal italiana que deu origem à Modena Team, que sustentou o time durante o ano. Mas o desempenho foi lamentável. Nicola Larini e Eric Van der Poel poucos puderam fazer. 5 corridas disputadas pelo italiano, apenas uma pelo belga e juntos, ambos somaram 14 pré-desclassificações, 7 para cada. O pior de tudo foi constatar no já citado teste na McLaren que aquele motor tinha muito potencial. Forghieri não tinha nenhum envolvimento com carros de rua da marca dos arredores de Bolonha e assim ele saiu em 92 para participar do renascimento da Bugatti com o EB110 e o conceito EB112, junto de Paolo Stanzani, Marcello Gandini e Nicola Materazzi. À época comandada por Romano Artioli, sua passagem pela montadora, hoje pertencente ao grupo Volkswagen,
foi marcada por divergências no projeto, uma delas sobre a quantidade de turboalimentadores no carro. Mauro defendia 2, Artioli queria 4, uma completa megalomania que fez Forghieri saltar fora em 94 ao ver a loucura daquilo tudo. Atuou também como consultor técnico no julgamento sobre a morte de Ayrton Senna, no GP de San Marino em maio daquele ano, e no ano seguinte, aos 60 anos de idade, fundou Oral Engineering Group, uma empresa dedicada à pesquisa e desenvolvimento de componentes mecânicos para a indústria automobilística, motociclística, náutica e kartista. Entre os clientes da Oral estão até hoje a BMW, a Aprilia e a própria Bugatti. Foi essa empresa que transformou por completo a Ferrari Pinin, aquele sedã conceitual de 4 portas esquisitíssimo, em um modelo mais veloz e esportivo. Também foi lá que parte do projeto do V10 aspirado de Fórmula 1 da BMW, que reestreou na categoria em 2000 pela Williams e em 2006 como equipe própria, foi desenvolvido. Seu último projeto foi o Project 1221, que tinha planos de fazer um supercarro alimentado por uma turbina a gás capaz de chegar a inimagináveis 430 km por hora. Só que o projeto não foi para frente desde 2020. Nunca mais se ouviu nenhuma notícia sobre o projeto. Exímio crítico do DRS na Fórmula 1, Mauro Forghieri faleceu em 2022, aos 87 anos, em sua cidade natal, deixando uma lacuna gigante dentro do esporte a motor e principalmente dentro da Ferrari, tão vitoriosa enquanto o célebre e genial engenheiro esteve por lá. E como a própria Ferrari postou em suas redes na época da perda, abre aspas, lendas duram para sempre. A Ferrari e o mundo do automobilismo jamais vão esquecê-lo, fecha aspas. E na época que ele se tornou engenheiro, não tinha um que acreditasse nele. O pessoal dizia, imagina como que alguém que tem 2 anos de formado vai liderar a Ferrari, que já tinha sua aura mística na época. Pois é, vários títulos, 4 títulos de pilotos, 7 de construtores e uma reputação até hoje exaltada. Mauro Forghieri com certeza é um personagem da história, ele tinha que estar aqui e é um cara que deixa de forma perpétua seu nome dentro do esporte a motor. Na semana que vem é semana de lembrança de quinta, então o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até sexta-feira com a volta do aquecimento. Pessoal, tchau!